Vamos lá. Compartilhei. Bom, turma, segunda-feira nós paramos a nossa aula na parte do extrativismo vegetal. Então, eu mostrei para vocês, antes de começar a falar sobre o extrativismo vegetal, quais eram os setores da economia. E a partir dos setores da economia, eu comecei a falar sobre o extrativismo vegetal no Brasil. Como ele acontece, quais os lugares que ele acontece no Brasil e quais são os principais... Eu preciso de um pão, Ronaldo. Ô, Leandro, agora acabou, né? E aí, turma, eu falei com vocês aonde acontece e quais as principais atividades de extração vegetal dessas regiões. Então, nós paramos aqui. Hoje, eu vou começar a falar com vocês sobre as atividades sustentáveis nessa parte de extração. Porque se vocês pararem para pensar, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Porque se vocês pararem para pensar, turma, o que acontece? A atividade de extração vegetal, ela é uma atividade predatória. Se nós sairmos aí arrancando árvores à torta e à direito, vai acabar tudo, porque a natureza não consegue repor num tempo hábil para a gente, né? Para nós seres humanos. Então, se nós sairmos desmatando todas as florestas que existem, qualquer árvore que exista, a gente sair arrancando, porque a gente precisa da madeira, ou por algum motivo que seja, pessoal, infelizmente, isso acaba, mesmo ela sendo um recurso renovável, ok? Tipo no meu bairro, professor, o pessoal, tá um calor de 30 graus, aí vai um imbecil e fala, vamos tacar fogo no morro para queimar os negócios lá. Então, Aí até queima, aí vem aqueles negocinhos preto na varanda, o tempo fica mais quente. Por exemplo, Nossa, aí no Lago Azul, onde você está falando, os morros poderiam ser florestados. Por que eles não florestam? Já parou para pensar nisso? não. O ser humano é retardado mental, ficar tacando fogo em cima E outra do morro. coisa, não precisava nem plantar, João, era só deixar crescer, mas é o que você está falando. Eles colocam fogo porque a ideia da pessoa ignorante é que para limpar o terreno, limpar que eles falam é não deixar o mato crescer, né? É colocar fogo. Eles colocam fogo porque aí queima o mato, automaticamente o solo está limpo, entendeu? Esses caras são burros, na moral. E por que não faz um negócio lá combinado para um montão de gente que mora perto desse morro cortar a grama? Já Mas não, existem, taca fogo, em vez de João, combinar com as pessoas. mas já existem, já foram desenvolvidas outras técnicas de limpeza de terreno muito melhores. E coisas óbvias, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Dependendo do lugar. Aí, no Lago Azul, sabe o que eles poderiam usar como animal para limpar esses terrenos? Sabe o quê? Boi, cavalo. Boi, cavalo. Lá no Nordeste, sabe o que eles indicam, qual animal que eles indicam para poder limpar o terreno? O burro. Não. Cabra. Cabra. Cabrito, Putz, bode. é verdade, ela come mato. Eles comem Mas mato. isso deve ser muito devagar, não? Não, Mas só você comprar vários cabritos. Às vezes nem comprar, gente. Comprar logo 1 bilhão de cabrito, encher o morro, vai ficar um monte de cabeça, Não, um monte de chifre. Oi. Se a gente tiver os cabritos limpando lá, quem é que vai catar o cocô deles depois que eles limpam lá? Mas o cocô acaba sendo um esterco, exatamente. Então, essa ideia de sustentabilidade, ela é positiva por isso. Ô, professor. Oi. Entendi. Faz sentido. Lá em Arrozal tem o terreno da minha tia-avó. Eu tenho terreno das minhas duas tia-avó e do meu tio-avô. Que são as duas irmãs da minha avó e o irmão da minha avó. Aí tem minhas duas tia-avó, 2 irmãos da minha avó e um irmão da minha avó, um tio-avô. Tá. Entendi. Fala. Aí, o meu tio, ele tá vendo um lote do terreno dele. E o que ele fez? Ele
ele colocou controlado. Ele foi lá com um caminhão pipa e foi jogando fogo de pouquinho em pouquinho, para não pegar em outro lugar ou não sair queimando tudo. Então, o que acontece? Esses lotes, que igual você está falando, a ideia Sim. deles, né, no caso dessas pessoas, é mostrar o terreno limpo, né? Porque o terreno Sim. limpo, para venda, ele é muito mais fácil do que com cheio de mato, árvores e tudo mais. Mas nesse caso da sustentabilidade aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é o desenvolvimento sustentável. Vocês estão vendo na apostila aí que eu estou mostrando, eu marquei a palavra desenvolvimento sustentável, essas duas palavras. Sim. Vocês sabem o que significa desenvolvimento sustentável? Não. Desenvolvimento sustentável, pessoal, é você usar os recursos da natureza, é vocês usarem os recursos da natureza de forma que eles não acabem, que eles fiquem para gerações futuras. Por exemplo, o que é usar de forma sustentável a floresta? É você retirar uma quantidade de elementos da floresta aonde esses elementos não acabem. E é justamente isso que a Fundação Chico Mendes tenta fazer lá na Amazônia. O que eles tentam fazer, pessoal? Eles tiram o látex, por exemplo, da madeira da seringueira, sem destruir a seringueira, para que nas próximas vezes eles possam fazer isso também. Então, isso é você utilizar de forma sustentável. É você tirar da floresta. Como que ele faz isso? Você está vendo aqui na imagem que eu coloquei para vocês, ó, essa imagem É só aqui? fazer um furo. Então, na verdade, não é um furo que eles fazem. Eles fazem riscos no tronco para que aquele leite da madeira possa escorrer por ali. E aí, esse leite que é o látex, que depois eles vendem para fazer borracha. Entendeu? Por que eles não fazem assim, ó? Por que eles não fazem um em cima? Ah, por isso que a árvore tá toda riscada. Exatamente. Eu pensei que era da árvore. Não, eles vão riscando com o passar do tempo para poder continuar tirando o látex. Professor, Oi, aquilo ali é cocô de animal ou é cacau? aqui na esquerda, É. isso daqui é um fruto. Isso daqui não é cocô, não. Isso aqui é um fruto. Eu só não sei qual, tá? E aqui embaixo é a banana, Entendi. tá? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia do desenvolvimento sustentável, pessoal? A ideia é que se plante o que você retira, ou também a ideia é que você retire da natureza, que você retire da natureza sem que acabe, sem ser Era o que os que índios acabe. faziam. Exatamente. Professor. Só que o que acontece, João Pedro? Qual é a diferença dos índios para nós? Nós somos muito mais consumistas. Automaticamente, nós precisamos de muito mais produtos do que os nativos da época. Agora, o que nós podemos considerar de sustentabilidade? Vou dar como empresa. Vocês já ouviram falar na Faber-Castell? Sim. A Faber-Castell é uma empresa que ela se colocou no mercado inicialmente como uma empresa que vendia lápis de cor. Correto? Ela ainda vende lápis de cor. Então, mas ela faz muito mais coisa hoje. Faz caneta, faz canetinha, faz um monte de coisa. Correto? Sim. O que acontece, turma? Essa Faber-Castell, com o passar dos anos, já no final da década de 90, ela começou a ser questionada, porque ela só desmatava, que ela só explorava a natureza e ganhava em cima disso. O que eles fizeram para se tornar sustentáveis? Eles compraram muitos e muitos terrenos no Brasil e fora no Brasil. E aí eles começaram a fazer o sistema de rodízio. O que eles fizeram? Eles fizeram várias fazendas de árvore. Várias fazendas. O que são fazendas de árvore, pessoal? Eles compraram... Fazendas que tem árvore. Eles compraram, exatamente, territórios gigantescos e só plantavam árvores para corte. Enquanto eles cortavam a árvore de uma fazenda, as outras estavam crescendo. Quando essas outras estavam crescendo, eles iam e cortavam outras. Ou seja, dava tempo
de dentro da própria fazenda deles, das fazendas, dessas árvores crescerem novamente e eles cortarem de novo. É tipo isso aqui, ó. Nessa fazenda tem 1000 árvores. Eu cortei essas 1000 árvores, replantei elas. Aí, Exatamente. Vai para depois a de um certo segunda. tempo, quando for acabando essas árvores, Eu vou explicar melhor. Olha só. Preste tá, atenção aqui no que eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? sim, Imagina essas 4 imagens aqui. Tá vendo, turma? Vocês estão vendo as 4 imagens? aham, Pensa que essas 4 imagens são 4 fazendas de árvores. Então, o que tá, a Faber-Castell faz? Eles plantaram nas 4, correto? sim. Então, eles retiram dessa primeira, só que não é de um dia para o outro. Isso demora meses, né? Porque são fazendas gigantescas. Então, eles fazem o corte dessa madeira toda. Quando acaba o corte dessa madeira, eles vão fazer o corte da segunda fazenda. Só que enquanto eles estão fazendo o corte da segunda fazenda, uma parte das pessoas dessa empresa já estão fazendo o replantio da primeira fazenda. E assim vai sucessivamente. Ou seja, a Faber-Castell não precisa mais desmatar nenhuma outra área a não ser a dela mesma. Só que eles replantam. Para vocês terem uma E ideia... Oi? ela, ela vai ser apoiada por causa disso? Sim, com certeza. Isso é uma ação considerada sustentável. Por quê? Porque a empresa não pode parar de produzir. Infelizmente, o desmatamento não vai acabar, porque nós usamos papel, nós usamos, né, no caso, vários tipos de papel, papelão, papel A4, igual a gente escreve. Nós precisamos de muita madeira para fazer, por exemplo, porta, janela, mesas e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo que a gente utiliza essa madeira vinda da floresta, nós podemos replantar. Tanto é verdade que as empresas hoje, elas incentivam as pessoas a verem, quando vão comprar um móvel, ver se essa madeira é de reflorestamento. Entendeu? Mas, ô, professor, imagina, uma pessoa, ela tem uma fazenda gigantesca, planta um monte de árvore e ela fala assim, tantos para você cortar a árvore da minha fazenda. Então, só que não é qualquer árvore. Essas árvores plantadas, eles sabem quais que podem cortar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. No sítio lá da minha avó, nasceu uma árvore Tem chamada... árvores que não podem cortar, tem que ter permissão, né? Exatamente. Por exemplo, no sítio da minha avó, nasceu uma árvore, eu acho que é Imbaúba o nome, eu não sei o nome. Umbaúba, sei lá como Não que pode fala. cortar. Essa árvore não pode cortar. O Palumba. Ela é... Não, palumpa não. Ela é Tem como Palumpa. de proteção. E tem como ela Ok? fazer broto dessas árvores? Não sei. Eu não entendo disso. Ué, se ela sabe fazer broto, ela consegue, assim, espalhar isso aí, já que é uma árvore que está sendo extinta, Não, cara, mas ou olha acaba. só. Eu estou falando do sítio dela, mas vamos supor que acontecesse isso num terreno onde existem árvores para corte. Por exemplo, uma fazenda de eucalipto, que é a madeira que a gente usa para corte. O cara não vai querer essa árvore lá. Você entendeu? Hã? Sim, Então ele vai tirar a árvore e vai colocar em outro lugar? Não. Na verdade, se ele fizer da forma legalizada, não. Só que ele vai deixar essa árvore lá, entendeu? Ele não vai querer que façam brotos dela. Ok? Ah, tá. Então, só para recapitular, turma, a ideia de sustentabilidade é a produção sem destruir a natureza. Como eu falei com vocês, essa produção ela pode acontecer de várias formas. Uma das formas que eu mostrei para vocês é a forma de replantio. A Faber-Castell, ela retira a madeira da natureza e ela replanta. Mas uma outra forma que eu mostrei para vocês aí também é a questão das seringueiras, né? Como que eles fazem para retirar esse látex da madeira sem destruir a árvore. Vocês viram também, não viram? Sim. aham. Então, isso é tão importante, que o homem está conseguindo desenvolver técnicas que faz com que pessoas já consigam conviver e produzir, vou mostrar aqui para vocês, ó, e produzir coisas rentáveis sem destruir a natureza.
Tanto é verdade que o Instituto Chico Mendes mostra aí, ó, que cerca de 10 mil pessoas tiram seu sustento da coleta desses produtos florestais, de pequenas agriculturas de subsistência e da pecuária em pequena escala. Essa vida para eles é uma vida digna. Ah, Ronaldo, como é que eles conseguem plantar? Já existe uma plantação que eles chamam de plantação direta, eu esqueci o nome agora, aonde eles conseguem plantar no meio das árvores. Olha que beleza. Eles conseguem cultivar os alimentos entre outras árvores. Isso é inteligente. Professor, Oi. daqui a pouco vai inventar você plantar em cima de outra árvore. Tô achando isso. Ué, João, você sabia que já existe uma tendência das pessoas plantarem em cima do telhado das casas para poder diminuir A gente estudou isso também. A gente chama de jardim urbano, não é? para poder diminuir a temperatura das casas. Isso é muito bom. Professor, eu estava vendo um programa muito legal falando sobre uns hotéis incríveis. Falando Ele tava sobre o quê? falando sobre um lá da China. Hum. O hotel é cheio de árvore, mato. Eles plantou. E tá tão cheio que o ar de lá é mais puro que a de Pequim inteiro. Sim. Por quê? Porque a vegetação, independente do que ela seja, qualquer tipo de vegetação, ela acaba tirando alguns desses gases poluentes da atmosfera. Ela absorve. Professor, é Por isso que- verdade. Por isso que em um hotel chique tem sempre uma plantinha no banheiro ou alguma coisa. Não, aí Não, não. aquilo é decoração. Professor, Pô. é Oi. verdade. Hum. A Acho que plantinha. o ar-condicionado, ele pega o ar quente do local e joga o ar quente para fora? Na verdade, o nome ar-condicionado significa que você condiciona aquele ar. O que acontece? Ele retira ele pega o ar da temperatura ambiente, não é quente não. É porque normalmente quando a gente liga o ar-condicionado tá com calor, né? O ar ele é retirado uma parte da umidade desse ar e resfriado. Por isso que sai aquela aguinha. Ah, e isso tem a ver com um negócio que a gente chama de líquido refrigerante, não tem? Tem. Dentro do onde ar-condicionado. dentro do ar-condicionado, sim. Mas não é refrigerante de verdade, né? Refrigerante Você significa abre o ar-condicionado, tem Ah, um refrigerante lá. Não, gente, refrigerante significa de refrigerar, Refrigerador. tá? Isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Vocês entenderam então essas ideias de sustentabilidade. Continuando, visando o desenvolvimento socioeconômico dentro desses critérios sustentáveis, pessoal, que é justamente, vamos dizer assim, o desafio desse nosso milênio, é fazer com que as indústrias cresçam, fazer com que elas continuem a produzir, mas de forma sustentável. Ô, professor, eu posso perguntar um negócio? Pode. Por que tá escrito fábrica de camisinha? O que tem a ver com fábrica de camisinha com coisa sustentável? É uma boa pergunta. O que isso tem a ver? Isso tem a ver justamente com o látex, que eu estava falando com vocês. O látex, ele acaba sendo a matéria-prima, por exemplo, para a fábrica de camisinha que você está vendo escrito aí. Professor, É uma borracha. professor, Oi. mas essa Agora você pode se é o reproduzir com a diminutivo? potência do Tá falando látex. de diminutivo de camisa ou outro? O quê? Está se referindo ao diminutivo de camisa ou é o outro? Outro significado. Diminutivo de camisa. João Bom, deixa eu continuar. João Preto? Outra coisa, turma, outra coisa aqui, ó. Além do látex, que pode ser utilizado, como vocês estão vendo aqui, para fabricação de camisinhas, outra forma de desenvolvimento sustentável, olha aí, ó, a indústria do beneficiamento da castanha. Como assim beneficiamento da castanha? Eles podem usar a castanha para venda, no caso alimentícia, né? Mas eles também usam para cosmético. Da castanha, eles usam, por exemplo, para fazer shampoo, para fazer creme para as mulheres. Vocês sabiam disso? Creme hidratante. Não. Professor, como se eu nunca tivesse visto uns 300 comerciais disso aí. Exatamente.
Ó, e aqui tá Cremes mostrando para também. mulheres. Passe no rosto que você volta aos 20 anos. Eu Primeiro, ia falar um você negócio, tem que professor, ver que isso daqui é mas uma eu não vou nem mentira. porque é bem estranho esse negócio. É estranho. E para encerrar, pessoal, Eles a colocam uma criação, máquina do tempo. a criação de peixe, por exemplo, em açude, para você poder pescar. Esses peixes, eles são criados justamente para isso, para pescar. Tanto é verdade que eles chamam de fazenda de piscicultura, né? Porque Opa, eles plantam não, eles jogam esses peixes justamente para serem retirados. Eu achei Ou que você ia seja, fazer. pesque, são, ô, são pesque Eu pague, espécies, pai. acho. exatamente, são Professor. espécies, Professor, só um minuto, são espécies que não estão em extinção. Diferente dos rios, que as pessoas pegam esses peixes e não sabem se estão em extinção ou não. Fale, Isaías. eu achei que você ia falar fazenda de psicopata. Não, não. Ok? Sim. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não. Tayane, João Gabriel, não estou perguntando nada. Não? Eu só tô a gente ver. Bom, então vamos acabar aqui para vocês poderem fazer o exercício. Que é o Não. seguinte. Essa reserva, no caso a reserva do Chico Mendes, mantém firmes seus objetivos. Tanto é verdade que o desmatamento lá não ultrapassa 7%, pessoal. Isso é considerado quase que perfeito, tá? Então, mais Quanto que é o perfeito? perfeito seria zero. Ah, Só que não tem como, por exemplo, para a gente construir uma casa, vai construir a casa em cima da árvore? Não dá, né? a casa na árvore. Então, seria muito mais difícil, né? Seria Sim, praticamente uma favela de casa na árvore. É, porque outra coisa, o sustento dessas casas, ela não suporta, as árvores não suportariam, né? verdade. Mas vamos lá para a gente poder encerrar. Fazer uma árvore de ferro, professor. Oi? Fazer uma árvore de ferro que ninguém Ah, conhece. aí já não dá, Cobrir né? a árvore de Bom, metal, titânio. então vamos lá para poder fazer o exercício, turma. Então vocês entenderam o que é desenvolvimento sustentável e viram também como que isso faz bem para a natureza, correto? Sim. Agora, eu quero que vocês façam esses 5 exercícios da página 5, que vai do 1 até o número 5. Eu vou corrigir, Professor. eu vou corrigir hoje, Ah, eu vou corrigir hoje mesmo e vou deixar aqui aberto. Caso não dê tempo de corrigir hoje, segunda-feira eu corrijo, porque nós temos que começar a falar sobre o extrativismo animal na segunda-feira, ok? Tá. Então, pessoal, vocês têm exatamente 16 minutos para poder fazer essa atividade. Ah, não. Beleza? Vou Ô, deixar aqui. professor. Oi. Só isso? Sim. Fala uma coisa pra voz do Google falar. Quê? não entendi. Fala, Pode fala, repetir novamente? Posso. fala uma coisa pra voz do Google falar. Façam as 5 questões da página número 5.